Fala pessoal, aqui é o professor Levi Moraes de Física e hoje eu tenho uma aula de Eletrodinâmica para vocês. Vamos começar a estudar Eletrodinâmica, que é um assunto do terceiro ano e que cai bastante no Enem. Vamos lá. O primeiro conceito aqui que se estuda em Eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica, que é um conceito corriqueiro para a gente ouve muito falar nisso no nosso cotidiano, né? E nem todo mundo sabe o que significa, na verdade, a corrente elétrica. Aqui na física, a corrente elétrica, a gente classifica ela como movimento ordenado dos portadores de carga. Se eu pegar um fio condutor sem estar ligado na tomada, os elétrons lá dentro, eles não têm movimento ordenado, é um movimento caótico. Para que eu possa ter uma corrente elétrica, esse movimento tem que estar ordenado, que é o que acontece quando eu ligo um equipamento numa tomada. Então aí na figura você tem um condutor metálico, onde esses portadores de carga são os elétrons livres, estão em movimento desordenado. Se eu ligar esse condutor aí numa tomada, eu vou ter uma corrente elétrica porque eles vão ficar ordenados. Todos eles vão se movimentar com a mesma direção e com o mesmo sentido. Beleza? Se eu tiver soluções iônicas, os portadores de carga não vão ser os elétrons livres. Nesse caso, vão ser íons positivos, que você chama de cátions, e íons negativos, que a gente chama de ânions. Isso a gente estuda lá na aula de química, na verdade. E nos gases ionizados, como uma lâmpada fluorescente, os portadores de carga também são íons, e juntamente com elétrons. Quando eu tenho uma lâmpada fluorescente, esses íons e elétrons são acelerados lá dentro, e com os choques dele, com o gás que tem dentro da lâmpada, faz com que essa lâmpada brilhe, ela emita luz, não é verdade? Então a corrente elétrica ela pode ser feita tanto de elétrons livres como de íons, que são cátions e ânions, beleza? Tranquilo até aí? Então vamos seguir. Por convenção, o sentido da corrente elétrica é contrário ao movimento das cargas. A gente sabe que, na verdade, são os elétrons que estão se movimentando lá dentro, mas a gente não vai dizer que são... a gente não vai adotar o sentido dos elétrons, a gente adota um sentido convencional, como se fossem as cargas positivas que estivessem se movimentando, na verdade. Esse sentido convencional, ele é oposto ao sentido real da corrente. Então, quando você pegar uma questão que tiver uma seta indicando o sentido da corrente, aquele sentido que ele está indicando é o sentido convencional. Para a gente determinar a intensidade dessa corrente, como é que a gente faz? A gente pega a quantidade de carga representada por ΔQ, não é isso? E divide pelo intervalo de tempo representado por ΔT. Então, a corrente média, a gente determina dessa forma. A quantidade de carga ΔQ sobre o intervalo de tempo ΔT. A unidade de medida de corrente recebe o nome de ampere. Então, se eu tenho a carga dada em Coulomb, tudo bem? E o tempo dado em segundos aqui, essa corrente elétrica vai ser chamada de Coulomb por segundo, a unidade dela, e Coulomb por segundo a gente chama de ampere. Tranquilo até aí? Tá dando para entender? Vamos lá, segue aqui. A corrente elétrica ela possui uma propriedade gráfica. Isso como costuma cair em prova, né? É porque é importante. Então a corrente elétrica, se eu tiver um gráfico da corrente em função do tempo, como nessa figura aí que vocês estão vendo, e quiser determinar a quantidade de carga, eu tenho que determinar a área da figura lá. E essa área ela pode ser um trapézio, como está aparecendo aí, mas poderia ser também o quê? Um triângulo, um retângulo, um quadrado. Então é importante que o aluno saiba, na verdade, calcular as áreas das figuras básicas lá geométricas, né? Não vão pedir para você calcular uma área que não existe. Vão pedir para você calcular uma área de um retângulo, de um triângulo ou de um trapézio, como nesse exemplo aí. Então, se cair na prova, se aparecer uma questão para você determinar a quantidade de carga através de um... Então, vamos treinar agora um exercício aí sobre o que a gente acabou de ver, beleza? Então tá, olha lá. A primeira questão eu coloquei assim. Uma seção transversal de um condutor iônico passam no intervalo de tempo de 20 segundos cátions num sentido e ânions no outro. A carga elétrica transportada pelos cátions é de mais 8 Coulomb e pelos ânions menos 8 Coulomb. Aí você tem um desenho, uma figura mostrando que os íons positivos estão indo para um lado e os íons negativos estão indo para o outro. A minha pergunta é a seguinte para você, olha lá embaixo. Qual é a intensidade da corrente elétrica nesse condutor? Tranquilo? Então vamos ver se a gente entendeu aqui. Como é que ficaria uma solução aí para essa questão, né? Eu coloquei lá.
Para o cálculo da carga elétrica que atravessa a seção do condutor, devemos considerar as cargas tanto positiva como negativa e somar os seus valores absolutos, ou seja, a quantidade de carga eu vou somar sem considerar o sinal daquela negativa lá. Então, mesmo que tenha passado menos 8 cargas para um lado e mais 8, no total foram 16, porque eu vou somar apenas os módulos, sem considerar o sinal negativo. Então, o total que passou lá foram 16, 8 para um lado e 8 para o outro, sem levar em conta o sinal. A gente não leva em conta o sinal quando a gente vai calcular a quantidade de carga. E aí, lembrando da intensidade de corrente, como é que a gente determina essa intensidade de corrente? A gente vai determinar da seguinte forma: a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que essa quantidade de carga foi quanto, na verdade? 16, e o tempo lá que ele deu foram os 20 segundos. Se eu dividir 16 por 8, eu vou encontrar a quantidade, a corrente elétrica, no caso lá, né? A intensidade de corrente elétrica. 16 por 20 vai dar 0,80 ampere, que é a unidade. Tranquilo aí? Deu para entender? Vamos ver outro aqui. Na segunda questão, eu coloquei assim: o gráfico da corrente elétrica em função do tempo, através de um condutor metálico, é dado abaixo. A quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor de 0 a 5 segundos é quanto? Então, o aluno que está atento para a aula que eu dei agora há pouco aí, ele está percebendo que eu estou dando um gráfico da corrente em função do tempo. Perceba, da corrente em função do tempo. Toda vez que eu tenho um gráfico da corrente em função do tempo e peço para você calcular a quantidade de carga, o que a gente vai fazer? Lembra? A gente tem que determinar a área dessa região aí. Que figura geométrica é essa aí que ele deu? Percebeu que é um trapézio? Percebeu? Então vamos lá. Aí eu coloquei assim como solução. Usando a propriedade gráfica, temos que a quantidade de carga a ser determinada num gráfico vai ser exatamente igual à área da figura. Lembrando que aquela figura é um trapézio, como é que a gente determina a área de um trapézio? Base maior mais a base menor, vezes quem? A altura, dividido tudo por quanto? Por 2. Lembrando que a base maior desse trapézio vale 5. Vou voltar lá para você ver, olha lá. A base maior aqui embaixo vale quanto? 5. A base menor é daqui para cá. Quanto é que vale essa distância do 1 até o 4? 3. Então, vamos lá. E a altura dele é 5, né? Então, vamos lá. Ficou 5, que é a base maior, mais 3, que é a base menor, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Se você fizer essa conta, você soma 5 mais 3, vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4, quando você multiplica por 20, vai dar quanto? Por 5, perdão, vai dar quanto? Vai dar 20 coulomb. Então, a quantidade de carga aí vai ser, na verdade, quanto aí? Que vai atravessar 20 coulomb. Essa seria a nossa resposta. Vê se deu para entender. Se gostou da aula, dá uma curtida aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu!